Um dia eu recebi uma pergunta, e até então eu não tinha atentado para a importância dessa pergunta. E a pergunta foi: pastor, em qual esfera do homem os demônios vivem? Ora, você sabe que os demônios entram nas pessoas, eles existem. Isso não é mentira, não é parapsicologia. Os demônios entram, vivem nas pessoas. Mas a pergunta foi: em qual esfera do homem os demônios vivem? A pergunta sugeria que os demônios vivem no corpo, na alma ou no espírito. Eu não tinha pensado nisso ainda. Eu sei que o Espírito Santo vive no espírito. O Espírito Santo não mora na alma. O Espírito Santo não mora no corpo. O Espírito Santo mora no espírito. Mas eu não havia pensado, até então, em qual esfera do homem, espírito, alma e corpo, os demônios vivem. Foi só a partir daí que eu passei, então, a me interessar. Porque, se você concorda comigo, a pergunta é de extrema relevância. Vamos lá. Todos nós sabemos que o homem ele é tripartido, ou seja, o termo é tricotomia, que quer dizer 3 em 1. Com isso, nós entendemos que o homem é espírito, alma e corpo. Não é corpo, alma e espírito. É espírito, alma e corpo. O vosso Deus de paz vos santifica em tudo, o vosso espírito, alma e corpo. Em qual dessas partes de espírito, alma e corpo um demônio pode morar? É muito importante, irmãos, nós termos essa resposta, sabermos disso, para que o propenso, o eventual libertador, aquela pessoa usada por Deus no ministério de libertação, possa fazer um bom diagnóstico na hora do processo da libertação. Você precisa identificar que tipo de libertação tal pessoa precisa. Então, apesar de um demônio falar, expressar e agir por meio do corpo de um ser humano, ele não mora na dimensão do corpo. Satanás não está na carne. Veja que quando Paulo vai falar em Gálatas 5 dos nossos problemas, aquilo que muitas vezes o movimento de batalha espiritual chama de demônio, Paulo chama de obras da carne. O que mora na sua carne é seu pecado. É os desejos incontroláveis. Satanás não age, ele age através da sua carne, mas ele não mora no seu corpo. Ele pode falar, agir, manusear por meio do corpo, mas ele não mora na dimensão do corpo, pelo simples fato de ele ser um espírito. Mas aí também surge a pergunta: se ele é espírito, ele mora no espírito, porque o Espírito Santo mora no espírito? Também não. Se ele não mora no corpo, e ele não mora no espírito, aonde um demônio poderia viver? Na alma. Aonde um demônio pode viver é na dimensão da alma. Ah, pastor, então agora está fácil. Ficou muito fácil lidar com os problemas espirituais das pessoas. Por isso que boa parte dos problemas emocionais são também problemas espirituais, que começa com desencadeamento. Por isso que um problema espiritual pode estar ligado a uma amargura e etc. Falta de perdão e outras coisas mais. Então, pastor, se um demônio mora na dimensão da alma, fica fácil. É só expulsar o demônio. Sai demônio da alma da pessoa. Bom, mas não é tão fácil assim, meus irmãos, porque a alma, por incrível que pareça, ela não tem só um mundo. Observe o seguinte:
O corpo, ele ocupa tempo e espaço. Ele tem um mundo. O espírito não ocupa tempo e espaço, mas ele tem um mundo. Apesar de ambos, espírito, alma e corpo, morarem no seu corpo, a Bíblia diz que eles são distintos. Por isso que o escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus é penetrante, eficaz para separar juntas e medulas e espírito e alma. Então veja que espírito, alma e corpo são separados, de tal forma que a alma é inimiga do espírito. Você sabe disso. Paulo diz que brigam entre si, para que inclinar um ao outro para fazer o que deseja. O seu espírito, ele está inclinado a Deus. A palavra inclinar na Bíblia é predisposição a Deus. Ou seja, a alma, ela tem uma predisposição. E o corpo, o espírito e a carne são inimigos. E o troféu dessa guerra é a alma. O espírito quer inclinar a alma e a carne quer inclinar a alma. Você entendeu o que eu disse? Então, o que nós temos que saber para identificar os nossos problemas? Sejam eles espirituais ou sejam eles emocionais. Identificar os mundos da alma. No domingo passado eu trouxe uma mensagem que te ajuda muito nesse ponto. Durante a semana essa mensagem vai ao ar no canal do YouTube. Eu gostaria que você revisse ela. Domingo de manhã eu vou dar ela escrito para todo mundo, como foi prometido. E uma das coisas que foi falado no domingo passado é sobre inteligência emocional. A emoção é uma coisa interessante, irmão. Você perceba que o coração nasceu antes do cérebro. Antes do cérebro existir, o coração batia. Mas depois que o cérebro foi formado, ele passou a controlar as batidas. Isso nos ensina que a razão e emoção devem ter equilíbrio. Foi falado então no domingo pela manhã que inteligência emocional é a razão e a emoção trabalharem juntos. Não é só ser emocional, nem apenas ser racional. É ter razão e emoção cooperando. Não é fácil entender aonde tem um problema emocional, se é emocional ou é espiritual, por causa dos mundos que a alma possui. E por que nós sabemos que a alma possui outros mundos? Porque nem sempre, quando aparece a palavra alma na Bíblia, é o mesmo significado. A palavra alma está na Bíblia em todos os livros. Mas várias vezes que aparece a palavra alma, é com um significado diferente. Por exemplo, todos os estudiosos versados na Torá acreditam que existem pelo menos 4 mundos na dimensão da alma. Todos os profetas acreditavam nisso, todos os fariseus acreditavam nisso, todos estudiosos da Torá, por causa da palavra contendo no significado quando aparecia a palavra alma. Vamos falar deles. Primeiro mundo que se encontra na Bíblia Sagrada a palavra alma. Então, às vezes, quando você encontra a palavra alma na Bíblia, a palavra hebraica que está ali é nefesh. O que significa nefesh? Mundo da ação, alma. Ou seja, nefesh é por várias vezes encontrada na Bíblia para referir-se à palavra alma. Por exemplo, a palavra espírito é ruach. A palavra alma é nefesh. Uma das palavras. E o que significa nefesh? Nefesh é o mundo da alma conectado com o mundo físico. Nefesh é a parte da alma que tem conexão com a consciência. Por isso, nefesh é a parte da alma mais ligada ao físico da pessoa. Tem muitas dores que são o quê?
emocionais. São ou não são? São ou não são? E aí, quando a Bíblia usa esse termo, nessas ocasiões, a palavra que encontramos ali é nefesh. Em muitos casos, quando você lê o termo nefesh na Bíblia, está se referindo ao pensamento, à consciência da pessoa. Entendeu? Por exemplo, o camarada foi para o inferno em Lucas 16. Tu lembra da história? O rico foi para o céu. Tá bom o negócio. O rico foi para o inferno. E o pobre foi para o céu. O rico lá no inferno, ele foi com corpo? Responda. Não. O corpo morreu, ficou na terra. Ele foi com o espírito? A Bíblia diz que o espírito volta. Então ele foi com a alma. Vamos ver. Quando que a alma passou a existir? Diz a Bíblia Sagrada que Deus criou o homem do pó da terra, corpo. Soprou nas suas narinas o fôlego de vida, espírito. O homem passou a ser alma. O homem não tem alma, ele é alma. Por isso que ele é chamado de alma vivente. Por isso que a gente usa o termo ganhar alma. Ou seja, o corpo, gente, é apenas uma casca. Na realidade, a junção fôlego de vida e corpo formou o ser chamado alma vivente. A partir desse momento em que o homem passou a ter alma, a alma é o centro, a nefesh, é o centro da razão, é a consciência, é a lembrança. O camarada está no inferno e ele diz: Pai Abraão, manda Lázaro molhar o dedo na ponta da água e refrescar a língua, porque eu estou em calor. Olha que coisa louca. O cara está no inferno, mas tem sensação física de calor e sede. Segundo, ele diz: Pai Abraão, manda a Lázaro lá pregar para os meus irmãos, porque eu tenho 5 irmãos. Meu querido, veja que ele está no inferno e ele não perdeu nada das suas lembranças. Então veja, ele sentiu calor, ele sentiu sede, e agora ele está preocupado, ele tem lembrança dos irmãos, e também está preocupado com os irmãos. Veja você que a morte não muda ninguém. Do jeito que você morre, você vai para o outro lado. Você não perde lembrança, você não perde nada. Mas lá no céu, aí é diferente. A Bíblia diz que o Senhor enxuga as lágrimas e você não se lembra de mais nada para que não haja dor. Agora o inferno não tem isso. Então a nefesh é a consciência. Já disse assim, ó, aquilo que a minha alma imagina fazer. É na alma, na nefesh que você imagina. Na nefesh que você guarda lembranças. Na nefesh que você guarda memórias, rancores, bons e maus momentos. Isso é chamado de, esse mundo da alma, consciência. Por isso que o termo é nefesh. Nós temos que identificar. Quando você vai fazer um diagnóstico emocional ou espiritual de uma pessoa, você precisa identificar aonde está o problema. Se ela teve um problema, uma chave que desencadeou, por exemplo, uma situação de síndrome do pânico. Provavelmente, essa situação de pavor e de medo está em algum mundo da alma do homem. Uma irmã disse: pastor, eu estou com síndrome do pânico. Eu falei: mas quando foi o gatilho? Ela disse: pastor, um dia eu caí de uma certa altura e começou a me dar ataque cardíaco. Daquele dia em diante me deu síndrome do pânico. Ali foi o gatilho. Ela passou a ter medo de morrer. Então, quando nós vamos conversar com as pessoas, por isso que eu gosto de sentar com as pessoas, olhar para ela e perguntar as coisas para ela, para identificar os gatilhos, sejam emocionais ou sejam espirituais. Essas coisas não se identificam aqui do altar. E aí as pessoas estão sofrendo, sejam nos seus casamentos, sejam nas suas vidas espirituais. Se é espiritual, ela não está livre para adorar, para cultuar, para etc, etc, etc.
Porque ela tem gatilhos, ela tem travamentos, que Paulo chamou de fortalezas na mente. Aí nós temos o segundo termo para o segundo mundo da alma. Neshama. O que é Neshama? Quando a Bíblia usa esse termo Neshama para a alma, é o mundo da criação, da emanação. Ou seja, por várias vezes, nós encontramos também essa definição quando lemos o termo alma. Neshama, olha que coisa interessante, é o mundo da alma responsável à criação. Então, quando um demônio está agindo nessa parte da alma do homem, ele vai levar ele para quê? Para criar pornografia, filmes demoníacos, músicas demoníacas e etc. Por quê? Essa parte da alma dele é onde está sofrendo uma influência demoníaca. Então, por exemplo, na primeira parte, o nefesh, quando um demônio está influenciando uma pessoa, todo o lado emocional dele é comprometido. Lembranças, rancor, mágoa e etc, 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 etc. Ele tem sofismas na mente dele. Ele fica rememorizando os piores momentos da vida dele, porque ele está sofrendo uma influência. Percebe o que está entendendo o que eu estou dizendo? Então, Neshama é o nível da alma associado à inspiração. Uma cantora secular aí muito boa pronunciou em rede nacional que todas as músicas dela parecem um gnomo e dá música para ela. Então, se ela tem essa influência de inspiração, aonde ela está tendo? Na parte da alma dela inspirativa, que a Bíblia chama de Neshama. Veja você que a alma tem vários mundos. Quem está entendendo aí? Nesse mundo, é onde o diabo dá filmes, livros, músicas. É também a parte da alma mais vulnerável a anjos ou demônios. É na Neshama. Na Neshama, na sua parte inspirativa também que o Espírito Santo vem. Para lhe dar músicas, para lhe dar livros, para lhe dar projetos e ideias. Quem está entendendo? Guarda aí, porque isso é muito didático e muito prático para você. Neste mundo, o Neshama, olha que coisa interessante. No Nefesh é onde reside a consciência da pessoa. No Neshama é onde reside o caráter de cada pessoa. É onde estão os traços da personalidade. Vocês estão aí? Tem uma coisa boa pregar em Curitiba, é a atenção, gente. Eu gosto disso. Ainda mais para quem gosta de ensinar. Por isso que muitas vezes nós lemos o termo alma, e quando vamos ver está escrito Neshama, que quer dizer inspiração. Por isso que aquilo que a sua alma imagina fazer, texto bem conhecido, o termo alma ali é Neshama, aquilo que sua Neshama imagina. Como imagina na sua Neshama, assim será. Estamos no processo do projeto de vida, que foi lançado domingo passado. Aquilo que é na Neshama, que Deus põe projetos, sonhos, inspirações e etc. O terceiro mundo da alma, mencionado na Bíblia, é Shayá. Se você estiver anotando, eu posso soletrar para você. Neshama é fácil, tudo com SH. Nefesh também. Shayá é C-H-A-Y-A-H. Shayá é chamado assim por ser o nível cultural da alma do homem. Opa, agora você vai chocar. Shayá é onde está a sabedoria. Aqui é um choque de realidade. Esse projeto, isso está no meu novo livro lançado agora,
Está saindo agora pela AD Santos. Mês que vem, a AD Santos é a editora da Igreja Batista. Se chama Anjo Caído. Isso aqui é um pedacinho do livro que eu trouxe para os irmãos. É na Neshama que acontecem os sofismas. Porque sofisma é um tipo de pensamento arrogante. Você está errado, mas pensa que está certo. Você tem a sua verdade. E você repassa ela porque você acha que você está certo. É um sofisma. Então, Neshama é o termo da alma ligado à sabedoria. É na Neshama que entra espíritos de arrogância, presunção, prepotência e orgulho. Quando a Bíblia usa termos alma arrogante, a palavra usada lá é shayá. Eu confundi a palavra? Que bom que eu corrigi agora, né? Isso mostra cansaço, viu, gente? Isso se chama ato falho. A mente pensa uma coisa, a boca fala outra. Mas corrigindo. Quando você vê lá, alma arrogante, como por exemplo, usada para Saul, a Bíblia diz que ele tinha uma alma arrogante. A palavra ali é shayá. Porque é um espírito que, quando o demônio entra, se é um espírito de arrogância, ele vai direto nesse mundo da alma que ele quer dominar. Seja na consciência, seja na parte de criação, de inspiração, seja na parte de emanação, que é cultural, sabedoria. Então, quando entra um espírito desobediente, orgulhoso, obstinado, ele reside na parte do sofisma, da sabedoria. Essa é a fortaleza da mente. Quer dizer, todas são, mas essa é complicada porque nenhum orgulhoso se acha orgulhoso, ele se acha certo. Quando Satanás caiu, ele não caiu porque adulterou, ele caiu por causa do orgulho. O orgulho é o pior de todos os pecados, é o primeiro. Ele é o pai de todos os pecados. Eu sou uma pessoa tão humilde que eu estou escrevendo um livro. As 10 pessoas mais humildes do mundo. Como eu treinei as 9 e me tornei a número 1. É claro que é brincadeira, gente. Antes que alguém pense outra coisa. Normalmente, a pessoa humilde nunca se sente humilde. E a pessoa orgulhosa nunca se acha orgulhosa. Porque ela tem um sofisma, ela tem uma fortaleza, ela tem razões. E esse é um ponto crucial de ativação de influências demoníacas. Provavelmente é nessa parte da alma dos governantes que os demônios interam. Dos intelectuais, dos ateus. E o quarto e último mundo. Yehidá. São palavras hebraicas e estão na Bíblia. Y-E-H-I-D-A-H. Yehidá. Recapitulando rapidinho. Os demônios podem atuar na consciência, pensamentos, traumas e etc., que se chama nefesh. Tudo que te traz lembrança é nefesh, o termo para alma. Os demônios podem atuar também na parte de inspiração, levando você a fazer coisas que vai... por exemplo, eu estava assistindo na MTV um clipe da Miley Cyrus. E a Miley Cyrus, um clipe, não, um show. No final do show dela, ela disse assim: se você pedir alguma coisa para Deus e Ele não lhe dá, experimente pedir a Lúcifer, Ele lhe dará. E a Miley Cyrus diz assim: para Deus você precisa ter fé, para Lúcifer é só pedir. Tu crê nisso? A ídola da juventude. Veja, músicas são complicados. Nós não podemos chegar aqui e dizer que música secular é do mundo. De Marte que não é.
Pastor, só ouve música do mundo? Falei, irmão, eu assisto Copa do Mundo. Eu assisto filme na Netflix, todos eles têm música. Música é delicado. Não se trata se é do mundo ou não. Você tem que identificar a mensagem da música. Tem músicas raiz aí, caipira aí, irmão, que é mais crente do que evangélica aí, ó. Ó, o Almir Sater tem música mais espiritual do que as músicas do Sabor de Mel lá, ó. Cara, ando devagar, porque já tive... Não, eu não gosto, porque eu sou bem acelerado, né, mas... Bom, não estou fazendo apologia aqui ao secularismo, eu estou dizendo a você o seguinte. Eu ouvi a Helena Tanuri dizer que o problema da música é que toda inspiração sai da alma. Escuta isso. Toda inspiração sai da alma. E toda inspiração tem alguém que inspirou. O problema da música é porque o cantor fez aquilo. O nome disso é inspiração. É nisso que você tem que tomar cuidado. Não é se é de Deus, se é do diabo. Não existe dó maior de Deus, dó menor do diabo. Ok? Não, essa música é de Deus. Não existe. Música é música, é dó maior. O problema é a inspiração. Você tem que ter maturidade, porque a inspiração vem da alma. E a alma foi inspirada. Por isso que o termo emanou, ela emanou de algo. E o propósito da inspiração é influenciar quem ouve, quem assiste, quem vê. Por isso que o reino cultural de filmes, músicas e etc. podem, não estou dizendo que são, mas podem ser perigosos. Nós temos que ter sabedoria para saber o que assistimos, ou vemos, ou ouvimos. Eu gosto muito de filme, gente. Eu gosto demais. Então eu tenho que ter sabedoria para o que eu assisto. Esses dias a minha filha, que tem 3 anos, olhou para o Gianluca e falou assim, maldito, você é um maldito. A gente já corrigiu. E ela não falava onde ela ouviu. Então eu falei para minha esposa, deixa ela continuar assistindo tudo. Vamos ver quem é que fala isso. Foi assistindo desenho da Barbie na Netflix. Toda hora aquela amiguinha quer derrubar a Barbie, fala, mas maldita, maldita, maldito. Agora uma criança de 3 anos repetindo isso. Irmãos, não estamos aqui decidindo, espiritualizando o que é pecado ou não. Você tem que saber de onde vem determinada inspiração. Qual é o propósito de determinada inspiração. Mas se você quiser também deixar aqui, ninguém é proibido a nada. Que você pode até ir para o inferno se você quiser, ninguém vai te impedir. Vai por mim, eu te juro. Quem me conhece, eu deixo as pessoas, uma pastor, posso ir para o inferno? Claro, você quer ir, eu só não falo, vai com Deus. E Derrida. Agora escuta isso que é sinistro. E Derrida é o mundo da vontade. É o que chamamos de arbítrio. Esse é o ponto central da alma. Se a alma tivesse coração, seria o Derrida, o coração. Ou seja, os demônios entram no ponto da Derrida, da volutividade, da vontade, para corromper os desejos e a vontade de uma pessoa, para inclinar a fazer o que ele quer. Se o diabo corromper sua vontade, ele manda em você. Porque uma pessoa pode escolher aonde beber, ela só não pode escolher se ela bebe ou não, se ela for viciada. Ela é escrava do vício. Percebeu? Ou seja, é na Derrida que os demônios entram, e esse ponto eles corrompem a volutividade, a vontade. Ou seja, Derrida, meus queridos, é o maior elo com Deus. É também na Derrida, na sua parte da vontade, que o Espírito Santo mais trabalha. É na Derrida que é produzido o desejo de orar.
voltando à mensagem da quarta passada. Agora, por que 80% das guerras acontece nessa parte da nossa alma? Por causa da inclinação. Se mudarem o seu arbítrio, muda você. Quando você muda o pensamento de uma pessoa, a vontade de uma pessoa, chama isso de quê? Manipulação. Os coaches chamam isso de PNL, Programação Neurolinguística. O que faz uma programação neurolinguística? Eles estão reprogramando o seu cérebro, sua vontade, seu jeito de fazer, através de comandos, com perguntas exatas para obter respostas certas. Então, Yehidá é o ponto da alma em que Satanás quer lhe escravizar, ou Deus quer você livre para adorar, e Ele quer que queiramos servir, irmão. Deus não quer que você ore. Deus quer que você queira orar. Deus não é um monstro. Deus não quer que você venha para a igreja. Ele quer que você queira vir para a igreja. Então o que Satanás faz? Ele escraviza sua Yehidá, sua vontade, seus desejos. É a parte da alma, então, onde entram os espíritos de vícios, prisões, fobias e doenças psicossomáticas. Como uma delas, síndrome do pânico. Elas podem ser patológicas? Claro, eu acredito que em grande parte são. Mas muitas são espirituais também. E nós somos uma igreja e não um consultório psicológico. Nós aqui falamos de coisas espirituais. Diga amém. Quando nós conversamos com pessoas e começamos a identificar os seus problemas ou espirituais ou emocionais, primeiro não identificamos se é espiritual ou emocional. Mas quem conhece os mundos da alma, basta olhar para uma pessoa e saber se o problema dela é emocional ou espiritual. Até o jeito de olhar muda, gente. Porque os olhos são... Isso não está na Bíblia. Mas é uma verdade absoluta. Olhe no olho da pessoa, você vai ver os 4 mundos da alma dela. Quando você começa a conversar com as pessoas, você vai ver se ela é orgulhosa, se ela é arrogante, se ela tem mágoa, se ela não perdoa, se ela é boa de coração, se ela é criativa. Você vai ver qual é o problema dela. Se ela está presa a uma fortaleza na mente, o que nós temos que fazer? Conversar. Identificar. Sugere-se que o homem de Deus, ou um médico, ou qualquer pessoa, ele faz 3 coisas por alguém. Primeiro, identifica o problema. Segundo, isola o problema. Terceiro, trata o problema. Quando você me procura, quem já está me procurando sabe que eu faço essas 3 coisas. Vou saber o problema. Depois, vamos isolar o problema. Depois, vamos tratar o problema. E essas coisas são feitas quando identificamos essas situações espirituais. É muito eficiente, meus irmãos, saber em qual mundo da alma de uma pessoa está agindo um problema, seja ele emocional patológico ou seja espiritual. Como que você vai ajudar uma pessoa sem saber onde foi atirado ou disparado o gatilho? Nós precisamos, em primeiro lugar, nos abrir. Ninguém vence, consegue chegar, triunfar sozinho. Por isso que você precisa de um homem de Deus. O homem de Deus vai saber se o seu problema é emocional, patológico. Ele vai te mandar para um psicólogo. Mas se for espiritual, é com ele mesmo. Porque boa parte dos nossos problemas são tratáveis, irmãos. Sabe, eu disse domingo passado pela manhã e vou dizer de novo. O seu melhor momento pode se repetir de novo. Basta você identificar o que eu estava fazendo quando vivia esse melhor momento. Isso. Como eu agia quando vivia esse melhor momento. Isso. Faça de novo. O que importa não é o momento que você viveu. É o que levou você a viver aquele melhor momento. O que importa para você.
Quais foram as atitudes que você tomou? O que você fez para viver aquele melhor momento que você viveu na sua vida? Ele pode se repetir. E eu concluo aqui, falando das duas partes do homem. O homem existe, ele subsiste e ele está em duas partes. Agora não é o espírito, alma e corpo. Agora são as duas partes, material e espiritual. As duas partes são real. O homem, está na atmosfera do espírito e na atmosfera do corpo. Olha o que Paulo diz. Posição e condição. Atmosfera do espírito e do corpo. Qual é a sua condição? Sou nova criatura. É quem você é hoje. É a sua condição diante de Deus. Quem é nova criatura? Diz, eu sou a justiça de Deus. Diz, essa é a minha condição. Quando Deus olha para você, Ele te vê quem? Como? Nasci de novo. Essa é a sua condição. Qual é a sua posição? É diferente da sua condição. Paulo diz que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo, reinando em vida. Viu? Você não está aqui. A sua matéria está aqui, mas sua parte espiritual está assentado nas regiões espirituais, reinando com Cristo. Com isso eu estou dizendo que a sua parte espiritual tem autoridades, e elas vêm pelo nome de Jesus e o sangue de Jesus. Com isso mencionei agora que são duas armas poderosas que Deus dá a você. Uma de ataque e uma de defesa. O sangue de Jesus é a arma de defesa. O nome de Jesus é a arma de ataque. Com o sangue você se protege, com o nome você ataca. Satanás, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Quando Satanás vem, a Bíblia diz que nós o vencemos pelo sangue. Quando você vai em nome de Jesus contra ele. Em meu nome expulsarão demônios. Deixe-me te dizer, Satanás é poderoso, ele é. Satanás é malvado, ele é. Mas ele nada pode contra você, porque nenhuma maldição vem sobre a sua casa, porque nenhum mal vem sobre a sua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Virão por 7 caminhos fugirão. Satanás não pode tocar naquele que está debaixo do sangue. Aprenda um hábito. Eu não durmo, ou eu a minha esposa, sem ir nos meus filhos falar, Senhor, cubra-os com o seu sangue. Diz, com o sangue eu me defendo, com o nome eu ataco. São duas armas de defesa. E essas duas armas de defesa são as quais Paulo mencionou. Não são carnais, mas são poderosas em Deus para demolir fortalezas. Como que um libertador faz? Ele vai identificar. E agora, em nome de Jesus, ele vai armar uma guerra contra essa fortaleza que está na vida de uma pessoa. Posso dizer uma coisa? Sua família será salva. Boa parte de vocês terá a sua casa salva ainda esse ano. Não, você não entendeu, não é possível. Então você não quer que sua família seja salva. Eu vou dizer, estou dizendo que boa parte de vocês...
sua casa salva ainda este ano. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Jean. Eu estou disposto, ainda este ano, e no possível, tramarmos uma guerra contra fortalezas, para quebrar os sofismas da mente que estão nos seus familiares, para que não veja a luz de Cristo. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo cegou o entendimento do povo, para que não veja a glória de Deus. Isso é fortaleza. E como que nós quebramos essas fortalezas? Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem entendeu? O que nós vamos fazer agora? Vamos orar. E vamos ter um momento de oração e libertação. Muita gente vai ser liberta de situações que estavam há 30 anos te dando problema. Pastor, hoje vai orar por cura, hoje vamos orar por libertação. Sabe aquilo que está prendendo sua vida financeira? Pastor, não vai, pastor. Se eu montar uma fábrica de chapéu, nasce todo mundo sem cabeça, pastor. Tudo dá errado na minha vida. Nós estamos aqui e o papel da igreja é guerrear com você. Eu quero que você fique em pé. Eu vou orar. Feche os olhos. Diante do que você ouviu, aonde você acha que pode ter uma influência? Aonde você acha que você está tendo problema? Deixa Jesus curar você. Senhor, eu peço o teu sangue nesse lugar. Libertar os cativos e curar os enfermos é um mandamento do Senhor. E nós estamos aqui para orar, para que haja cura e libertação. Espírito de suicídio, gente. Problemas destrutivos, gente que estão se autodestruindo. Nós desfazemos agora todo mal. Gente, estenda as mãos. Ore por você e por esses irmãos aqui. Solta o braço sobre o corpo, você que está aqui. Nós quebramos agora todo mal. Aquilo que está impedindo esse irmão de vencer. Esse sofisma na mente. Essa fortaleza. Sai agora. Você que está assistindo pela internet, onde você estiver, feche os olhos. Nós oramos por essas pessoas agora. Nós aniquilamos isso que está destruindo a paz, essa briga na família, essa briga no lar. Pai, quantos irmãos aqui precisam de cura, de libertação, nós trazemos agora. Você que está aí no lugar, comece a dizer: há poder no sangue de Jesus. Vai dizendo: há poder no sangue de Jesus na minha casa, há poder no sangue de Jesus na minha vida, há poder no sangue de Jesus nos meus filhos. Libera o sangue de Jesus na sua vida, irmão. Em nome de Jesus. Você tem pessoas que não creem de jeito nenhum no Evangelho. Começa a quebrar no poder do sangue, em nome de Jesus, esse sofisma na mente do seu marido, na mente do seu filho. Começa a orar, igreja. Jesus está curando agora. Jesus está libertando agora. Em nome de Jesus.